O Paulinho Rezendão, que passou de garçom a artilheiro, de vez em quando é garçom e artilheiro no mesmo jogo, e que merecidamente está convocado para a seleção brasileira. Imagino que um dia de alegria lá no Galo por causa do Paulinho, né, Cláudio? Com certeza, Léo. Boa noite, né? De novo, o Paulinho, ele comemorou nas redes sociais bastante essa convocação, os amigos próximos, né? Os jogadores também muito satisfeitos pelo Paulinho chegar tão jovem mesmo, também, né? A seleção principal, ele que foi campeão olímpico lá em Tóquio com a seleção brasileira, na época até junto com o Arana. Dessa vez o Arana ficou fora da convocação, né? E o Paulinho vai representar o Atlético. O Paulinho que tem agora, junto com o Tiquinho Soares, a artilharia do campeonato. São 16 gols marcados. O Paulinho é o artilheiro do segundo turno. São 11 gols em 13 jogos. Uma marca muito grande e participou de 13 dos últimos... 13 gols nos últimos 14 jogos do Galo. Então, assim, quase um gol por jogo do Paulinho, num recorte aí mais recente do campeonato. Então, o Paulinho vai para a seleção, e o que é bom pro Galo e pro torcedor, porque o torcedor do Galo é assim, Léo. O jogador vai para a seleção, mas vai desfalcar o Galo? É a grande preocupação. Ele volta a tempo, porque a data FIFA, o Brasil vai jogar, né, contra a Colômbia e a Argentina, mas o segundo jogo é contra a Argentina. É um jogo na terça-feira e só tem rodada no fim de semana seguinte. Então dá tempo do Paulinho jogar normalmente. Então vai para a seleção, nesse período os jogadores vão ficar treinando e ele volta depois, quem sabe até com mais moral, né? Se for bem na seleção para esse jogo. Agora o Diniz falou ali, né? Que gosta do Paulinho, da questão tática, que ele pode jogar de falso 9, inclusive sem o Hulk pode aparecer, né? Pode aparecer na quinta-feira, Léo. O Hulk tá suspenso, o Hulk teve uma expulsão infantil no Clássico. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho no debate dos comentaristas, prejudicando o Atlético. Vários torcedores dizendo aqui, o Hulk pediu desculpas depois, mas o sinal que ele fez de roubo, aquilo ali pode dar um gancho no Hulk. Pode. CBF pode pegar, né? O STJD pode pegar pesado ali. E o Hulk, ele forma com o Paulinho, na minha opinião, e há algum tempo eu digo isso aqui, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. De dois caras tão decisivos. A prova disso é que o Hulk é um craque, só que o momento dele de seleção passou. O Hulk já tem uma idade mais avançada, mas o do Paulinho, o momento dele chegou. Seleção principal, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, vai fazer muita falta no jogo contra o Corinthians. E o Filipão ainda não começou a encaixar essas peças pra quinta não, né, Claudio? Mas o Allan Kardec foi liberado hoje, Léo. Então ele tem uma opção a mais, logicamente. Segunda já foi liberado, já treinou. Tem treino terça e quarta. Muito tempo sem jogar uma partida de 90 minutos. Mas é um centroavante. Não dá pra gente descartar o Kardec, não. Porque o Filipão gosta do tipo de jogador, né? Centroavante, o Hulk vem jogando mais centralizado. Agora, se ele não for com o Kardec, aí teria a opção de Pavon, né? Para fazer ali de novo uma dupla com o Paulinho, o Zarate cai de outro lado. E o Rubens é dúvida. O Rubens hoje não treinou, devido àquela forte pancada que ele sofreu na cabeça no lance com o Rodriguinho do América. Ele fez todos os exames, não teve lesão nenhuma, nem na cabeça, nem na coluna, mas 8 pontos. Ele deu na cabeça, foi um corte profundo. E por conta disso, vamos acompanhar. Se ele treina amanhã, se treina quarta. Se o Rubens não for para o jogo, eu citei 2 nomes. Igor Gomes ou Pedrinho, já no Rádio Esportes. Podem ser alternativas aí para o Filipão. Oliveira, o Galo empatou com o América. Lógico que não era um resultado esperado pelo Atlético, tendo em vista a campanha que faz o Coelho. Apesar do América estar caindo, mas não cai jogando mal. Mais uma vez também, o América não jogou mal e não conseguiu ganhar, né, Ale? Só para constar. Saiu na frente e deixou o outro empatar. Mas no Atlético a cobrança é maior. O Edu Pans trouxe uma conta hoje que me surpreendeu, não tinha atinado para ela. A turma do G4 foi ruim a rodada pro Galo, porque ele empatou, os outros ganharam, mas do G6 foi bom. Ele ficou 1 ponto à frente da turma ali na briga do G6. Então foi bom ou ruim esse empate, Ale? Eu acho que foi ruim, viu? Até pela produção, né? Que foi muito aquém daquilo que vinha fazendo o Atlético, né? Que vinha numa boa sequência, 3 vitórias importantes seguidas, né? Se você pegar o Bragantino, que tá brigando pelo título. O Fluminense, que é o campeão da Libertadores, jogou com o time reserva, mas daí é um problema do Fluminense. E o próprio Fortaleza, que está na final da Sul-Americana. Então, 3 vitórias seguidas, jogando um futebol melhor, né? E além do empate, né, contra um time que já está rebaixado, o último colocado e tal, eu acho que o time produziu muito pouco, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. A gente vai ver o Atlético fazer isso até o final do campeonato, porque depende muito das individualidades. Então é aquela história, vamos marcar um meio campo mais forte, com 2 volantes, segura um pouco os laterais, e assim que você conseguir pegar a bola, joga nos 2. Se os 2 estiverem muito inspirados, tá mais próximo da vitória. Se não, você vai ter dificuldade.
E aqui não é nenhuma crítica, é uma constatação do que acontece no dia a dia de trabalho dele. E assim, ele conseguiu ser o líder do retorno, ter uma defesa sólida, fazer mais gols, conseguiu melhorar a produção individual de vários jogadores. O Rubens, que se machucou, é um caso desses, né? O Otávio é um caso desses, o Batalha é um caso desses, o Alan Franco é um caso desses, o Paulinho chegou à seleção brasileira. Então, assim, não é uma crítica, é só uma constatação. É isso que vai acontecer. Vão marcar forte, joga nos dois, se der tudo certo, eles resolvem. Só que agora contra o Corinthians, Nath, vai ser joga no 1. Paulinho já deve estar pensando, né? Se eu não resolver, quem irá? Porque o parceiro que resolve é o Hulk, tá fora. Eu acho que, inclusive, talvez dos saldos negativos, das coisas negativas que aconteceram no Clássico, né? Pro Atlético, que não pontuou, não chegou no G4, aliás, não venceu. A expulsão do Hulk, né? Perdeu o Hulk para um jogo importante na próxima rodada contra um Corinthians. E pode tomar um gancho, tá? E pode tomar um gancho. E acho que ele tá bem ciente disso. Inclusive, pelo tom das desculpas, para mim é muito de aliviar a barra para uma punição. Mas, assim, pensando o atacante, o Allan Kardec voltou a treinar essa semana, mas eu não coloco nenhuma confiança no Allan Kardec. Acho que a volta do Pavon, ela vai acontecer, deve centralizar o Paulinho, colocar o Pavon para atuar por um dos lados do campo, e sem o Rubens, eu daria uma oportunidade ao Pedrinho nesse meio campo. Acho que ele entrou bem contra o América, eu até o teria colocado no jogo mais cedo. Mas eu acho que o Filipão tem uma tendência aí com o Igor Gomes. O que pode funcionar também, porque o jogo contra o Corinthians é tendência que você tenha espaço, né? O Igor Gomes para carregar a bola. Eu não sei não, é o Mano Menezes do lado de lá, Nath. Mas o Corinthians está desesperado dentro de casa. Mas tratando de Mano Menezes... Ô, Du, a gente vai seguir, viu, turma? Porque nós estamos na reta final aqui no rádio da Turma do Bate-Bola, mas nós vamos seguir no YouTube com o debate. Mais cedo, o Wellington Campos trouxe o Fernando Diniz, e eu achei muito legal o Diniz falando sobre a convocação do Paulinho, que é só você olhar quem é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, e que tá jogando a bola, que merece uma convocação, mas ele falou não só pela qualidade dele, mas porque ele encaixa no estilo de jogo que eu quero. E ele falou, e ele inclusive pode jogar ali como um segundo atacante, pode jogar como um 9 com mobilidade. Paulinho vai ser o 9 de mobilidade do Filipão, então. Eu acho que na ausência do Hulk, o Paulinho pode jogar ainda mais fixo ali no centro do campo. Fixo não, porque o Filipão ele deu uma liberdade para o Paulinho que ele não tinha antes, né? Primeiro o Cudê achou um posicionamento do Paulinho que potencializou os números do atleta, né? O Paulinho já deu entrevistas falando do quanto ele cresceu. Ouvi até hoje, né, alguém dizendo que o gol perdido do Paulinho contra o Palmeiras foi um divisor de águas. O escambau, né? Antes daquele gol perdido, o Paulinho tinha mais da metade dos gols que ele já fez na temporada. Ele tinha 15 gols e 6 assistências. Mas a fase hoje é bem melhor. É porque ele tem uma sequência no Campeonato Brasileiro, mas naquela oportunidade ele tinha o mesmo número de gols que o Jô, artilheiro de 2013, tinha na Libertadores. Ele decidiu a classificação contra o Carabobo, ele decidiu a classificação contra o Milionários. Foram dele os 2 gols contra o Corinthians na Copa do Brasil em Belo Horizonte. Ele fez gol contra o Flamengo, ele fez o gol contra o Bragantino. Ele já tinha 15 gols na temporada e 6 assistências. E desses 15 gols, acho que 3 ou 4 foram no Campeonato Mineiro. O resto é Libertadores e Copa do Brasil. Então ele já era um Paulinho muito decisivo para o Atlético. Agora ele emendou uma sequência de muitos gols no Campeonato Brasileiro. E melhor, ele não bate falta nem pênalti. Diferente do Tiquinho, diferente do Hulk. Então o Paulinho é muito decisivo. Por isso chamou a atenção do Diniz, que viu de perto, né? Com os próprios olhos no Atlético Fluminense. O Paulinho foi lá e meteu 2 gols no Fluminense dele e falou, opa, tá aí um cara que pode me ajudar muito na seleção. E eu acho que vai ser o Paulinho e o Pavon no ataque. E eu tô apostando que lá no Atlético eles estão fazendo um trabalho para não perderem o Rubens para esse jogo.